Muitas pessoas devem se perguntar, até hoje, mas afinal, o que um homem de 24 anos de idade faz com uma garotinha de 14 anos, trancados, sozinhos em seu quarto? É sabido. A própria Priscila contou em seu livro Elvis e Eu que ela e Elvis se trancavam sozinhos no quarto, naquela casa que Elvis alugou lá na Alemanha, a casa onde ela conheceu Elvis Presley. Dividem intimidades que os conectam cada vez mais. Sexo. Um homem experiente, aproveitando-se de sua fama e poder para corromper garotinhas virgens. As garotas que se relacionaram com Elvis nessa época são unânimes em dizer que ele gostava de beijar, acariciar, mas quando elas impunham limites, ele respeitava. Talvez até mais do que elas gostariam. Priscila e Elvis se tornaram íntimos, muito além da questão física. Eles se tornaram íntimos na alma. Priscila contou em seu livro que Paul Beaulieu não era o seu verdadeiro pai. Eu me sentia fascinada ao folhear velhos álbuns de fotografias, mostrando meus pais quando eram jovens. Sentia a maior curiosidade pelo passado. A Segunda Guerra Mundial me intrigava, especialmente porque papai lutara com os fuzileiros em Okinawa. Ele parecia muito bonito em seu uniforme. Dava para se perceber que estava posando para mamãe. Meus olhos sempre se enchiam de lágrimas. Um dia, vasculhando os guardados da família, deparei com uma pequena caixa de madeira. Lá dentro havia uma bandeira americana meticulosamente dobrada, do tipo que eu sabia ser dado às viúvas de militares mortos em serviço. Havia também uma fotografia de mamãe enlaçando um estranho com um bebê em seu colo. No verso estava escrito: Mamãe, Papai e Priscila. Eu descobrira uma família secreta. Do we all have that fantasy when we're young? That our parents aren't our real parents? That there's some mystery about our birth? That the real father is a faraway, unapproachable, handsome prince? Suddenly it became a reality. I found love letters to my mother. I saw the photograph, my mother and this strange man. And me when I was a baby. Sentindo-me traída, em prantos, saí correndo para telefonar para minha mãe. Mamãe sugeriu que eu não revelasse a descoberta a meus irmãos. Achava que poderia ser um risco para a intimidade da família. Então Priscila assegurou à sua mãe que manteria o segredo e não contaria a ninguém. Quando Elvis conheceu seus pais, algo que o intrigou foi que ela, Priscila, não se parecia com nenhum dos dois. Quando estavam no quarto, a sós, Elvis abria o seu coração. Ele revelava à garotinha todas as suas angústias e seus temores.
também falava sobre perdas e danos, como a devastidão que preencheu sua alma quando sua mãe morreu. Também dividia as preocupações sobre o rumo que sua carreira, se é que existisse alguma ainda, depois que ele voltasse do exército, quais rumos ela seguiria. Elvis tinha muitas dúvidas. Passando agora para o livro Noiva Criança, lá está escrito: enquanto Elvis investigava mais profundamente, finalmente perguntando se os Bullius eram realmente seus pais, Priscila revelou as verdades sobre Paul Bulliu, mostrando a Elvis a fotografia de seu verdadeiro pai. Foi uma daquelas noites que compartilhamos. Conversamos muito naquela ocasião. Estávamos compartilhando perdas e danos. Priscila se sentiu culpada depois, tão poderosa era sua apreensão em revelar o segredo da família. Disse à minha mãe que tinha contado a Elvis porque ele havia me perguntado, sem saber se era a coisa certa a fazer, porque então senti que traía a confiança dela, entende? Anne realmente ficou bem com isso. Foi Priscila que ficou carregando a bagagem emocional. A revelação despertou algo dentro de Elvis. Ele era, por natureza, um homem terno e compassivo. O segredo de Priscila e a perda de seu verdadeiro pai fomentaram nele um desejo forte, quase primitivo, de protegê-la. De forma complicada, Priscila transferiu sua dependência emocional para Elvis, que assumiu o manto de Jimmy Wagner, a figura paterna, fantasiosa de Priscila, anjo da guarda e protetor. Ele foi muito empático, disse ela, quando contou a ele sobre sua descoberta traumática do baú e o estresse de manter seu verdadeiro pai em segredo. Ele realmente foi protetor. Em certo sentido, Elvis era assim. Se ele percebesse a angústia, a perda em alguém, ele se relacionava totalmente com isso.